Bom dia ou boa tarde a todos. Eu queria falar só um bocado sobre o cancro do pâncreas, concretamente sobre o adenocarcinoma do pâncreas, porque há outros cancros do pâncreas que não têm uma evolução tão complicada como o adenocarcinoma, que é o típico do cancro que afeta o pâncreas. Só para ter uma dimensão do problema a nível europeu e em Portugal em concreto, agora que estamos habituados a números de pandemias e de doenças, o cancro do pâncreas afeta cerca de mais de 70 mil pessoas por ano a nível da União Europeia e cerca de 1.225 novos casos por ano a nível de Portugal. São números que são relativamente pequenos, é um cancro que não é muito frequente e por isso também escapa muito ao diagnóstico, ou seja, como não é uma situação que seja muito frequente, os médicos de família e os próprios doentes não identificam os sinais ou os sintomas próprios da doença, que também são muito inespecíficos, pouco típicos, e, portanto, o grande problema que temos com o adenocarcinoma do pâncreas é conseguirmos antecipar o diagnóstico, até porque sabemos que ele fala baixinho, ou seja, o cancro do pâncreas, não dá sintomas no início da doença, dá sintomas tardios da doença e, na maior parte dos casos, quando se diagnostica a situação, ela já está muito avançada e já é difícil de curar, porque a cura é fundamentalmente cirúrgica e a partir do momento em que a doença já está muito espalhada, já não se consegue curar. Pode-se tentar prolongar a vida da pessoa, pode-se tentar tratar dos sintomas, mas já não se consegue fazer uma cirurgia que seja radical e que seja de intenção curativa. Convém, por isso, sabermos bem qual é a sintomatologia que este cancro do pâncreas pode dar. Basicamente pode dar dores abdominais ou na região das costas, dorsal, porque está encostado à coluna na parte de trás da cavidade abdominal. Pode dar uma tonalidade amarela da pele dos olhos, que é provocado pela obstrução das vias biliares. Pode também dar náuseas, vômitos e emagrecimento, porque pode obstruir também a parte do duodeno e impedir que haja umas digestões e progressão da alimentação normal. E por isso devemos estar atentos a este tipo de sintomatologia. Claro que isto é uma sintomatologia muito inespecífica, muito pouco concreta e que pode acontecer em milhares de outras situações, mas se for algo de persistente, convém alertar e ir ao médico e sabermos o que é que se passa. Em termos de diagnóstico, habitualmente consegue-se através de imagem, portanto, através de TAC ou até às vezes uma simples ecografia, e por isso é relativamente fácil de fazer, embora depois seja preciso sempre realizar uma biópsia, precisamente para tentar saber qual é o tipo de cancro do pâncreas que temos pela frente. Uma das coisas que pode servir aos médicos de família e que nós na Europa Colon estamos a tentar até fazer uma sondagem e um inquérito dirigido aos médicos de família para ver a viabilidade dessa situação é, sabendo que muitas vezes no início do cancro do pâncreas o doente desenvolve uma diabetes e é uma diabetes que tem características peculiares, porque não é a diabetes do doente que aumenta de peso, que é gordo e que, portanto, fica diabético, é precisamente o contrário, é uma diabetes que aparece num doente que está a emagrecer ou é magro já de si. Precisamente nessas situações pode ser útil, digamos que isso seja um alerta para o médico de família ou até para o próprio doente, pensar que podemos estar na presença de um cancro do pâncreas e fazer uma ecografia, que é um procedimento relativamente simples. E, portanto, doente com início de diabetes e emagrecimento
pode e deve fazer uma ecografia para tentar despistar essa hipótese. Não é que seja, digamos assim, muito frequente, mas será com certeza mais frequente que nas outras situações todas. E como os médicos de família costumam fazer um rastreio, no fundo, da diabetes regular, anual, em todos os doentes da sua consulta, pode, de facto, esse rastreio da diabetes levar depois a um rastreio, que não é rastreio porque não tem indicação para tal, mas pode levar, no fundo, ao diagnóstico precoce de alguns cancros do pâncreas. Não é uma resposta fácil essa pergunta não é difícil, ou seja, por um lado será porque não é muito frequente e, portanto, digamos assim que o retorno em termos de ganhos de saúde pública e ganhos também financeiros não serão muito grandes previsivelmente. Por outro lado, é um cancro que, apesar das investigações que já se têm feito e muitas coisas se têm feito já, não tem mostrado grande capacidade de resposta a nenhum fármaco dos muitos que já foram experimentados e, portanto, parece ser um cancro relativamente resistente aos tratamentos médicos mais habituais e de forma que pode ter havido algum desencorajamento dos investigadores nessa área. Penso que será por aí. Ora bem, assim os grandes fatores de risco são o álcool e o tabaco. E o álcool de uma forma particular, porque o alcoolismo leva a alterações inflamatórias crónicas do pâncreas e, de alguma forma, ao desenvolvimento ou uma maior probabilidade de se desenvolver cancro do pâncreas. Depois também as gorduras ou uma alimentação menos equilibrada também está ligada, portanto, tudo o que seja evitar o álcool, o tabaco e ter uma alimentação saudável é positivo. É talvez aquilo que podemos dizer sobre o assunto. Bem, em termos de diagnóstico, a ecoendoscopia é fundamental para fazer a biópsia, porque sem a ecoendoscopia é muito difícil conseguir chegar ao pâncreas e fazer uma biópsia. Mas não é prático para fazer como diagnóstico, como abordagem inicial, porque é um exame que é muito invasivo e que não é feito por rotina. Portanto, por rotina, o TAC, a ecografia simples externa, são os exames mais usados e depois também a ressonância para fazer um melhor estadiamento da situação. A ecoendo, para conseguir uma biópsia, é o ideal e é um exame que às vezes não é fácil de conseguir, porque são feitos poucos e há poucos centros que os façam de uma forma habitual. Realmente o assoberbamento de trabalho que levou os doentes Covid no sistema de saúde em geral tem levado a que outras patologias não Covid fiquem mais esquecidas ou tenham parado um pouco no tempo, digamos assim. Isso para uma patologia oncológica é fatal, porque o tempo é, de facto, o mais importante fator na procura de um diagnóstico precoce e de uma abordagem curativa da doença. De forma que eu penso que vai ter, de certeza, impacto negativo nesta área.